Bom dia, eu sou Nádia Cury, psicanalista da SPID, dando continuidade à jornada da SPID, Fronteiras da Psicanálise de Freud à Contemporaneidade. Teremos uma mesa composta por 3 psicanalistas da SPID. O primeiro será o Vitor de França, com o tema Nomes da Ressonância Musical, os Logosísifos. Sobre a clínica da ressonância musical, os nomes da ressonância não são estruturas e se manifestam como atravessamentos que acenam a musicalidade próxima e alheia aos caprichos do dizer. Vitor. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui nessa jornada, mais uma vez. Então, vamos lá. A gente vem desenvolvendo a questão da ressonância musical a partir dos nomes de ressonância. No ano passado, eu falei sobre os logos ínferos. Hoje eu vou falar sobre os logos sísifos. O aparelho psíquico, ou melhor, o polo musical desafinado e pulsante, pode atravessar e travestir os seguintes nomes de ressonância: logos ínferos, logos sísifos, logos esfíngios. Logos ínferos, logos sísifos, logos esfíngios. Falaremos hoje sobre os logos sísifos. Os logos sísifos experimentam e sentem a convocação de se singularizar timbristicamente e, ainda assim, de participar do logos como uno. É importante destacar que essa proposta dos nomes de ressonância seria um contraponto à questão estrutural psíquica no âmbito das psicoses, perversões e neuroses. Então, seria uma outra proposta da gente pensar a clínica a partir da escuta musical. Novamente, os logos sísifos experimentam e sentem a convocação de se singularizar timbristicamente e, ainda assim, de participar do logos como uno. A pedra que carregam pode ser experimentada como estorvo e como delícia. Os logos sísifos sublinham voz, um dos 3 elementos constitutivos da ressonância musical. Os outros 2 elementos da ressonância musical são finitude e tempo, dentro ainda de uma proposta ontológica de pensar a ressonância musical. Voz, finitude e tempo. É claro que a psicanálise não se restringe à ontologia, mas é um ponto de partida importante. Mas o que é a ressonância musical? A ressonância musical é harmonia, do grego, palavra grega, harmonia. E, primordialmente, harmonia musical, que se fundamenta no originário logos. Aristóteles escreveu: a música mescla notas agudas e graves, longas e curtas, realizando de diferentes sons uma unívoca harmonia. A gramática mescla vogais e consoantes e, a partir disso, compõe toda a sua arte. O mesmo é dito também pelo obscuro Heráclito. Conjunções completas e não completas, convergentes e divergentes, consoantes e dissoantes, ou dissonantes. E de todas as coisas, e de todas as coisas. Então, a gente tem aqui o Aristóteles mencionando Heráclito como obscuro. E, segundo Aristóteles, Heráclito dizia: harmonias são conjunções completas e não completas, convergentes e divergentes, consoantes e dissonantes, e de todas as coisas, e de todas as coisas. A gente tem também um fragmento do próprio Heráclito, ou melhor, de outras versões sobre Heráclito, de Éfeso, né? É a terra de Heráclito. E ele diz assim, Heráclito, a partir do fragmento 8. To antizon sympheron kai ekton diapheronton calisten harmonien. Ou seja, contrário é convergente, e dos divergentes a mais bela harmonia. Harmonia é em Heráclito, o obscuro, os koteinos, o tensionamento no armos. Armos é o radical da palavra harmonia. Armos é junção, juntura, jogo harmônico. Ali onde o tensionamento habita, vida e morte.
onde a juntura converge, a dissonância no uno, a dissonância emerge como diferença através da unidade consonância. Heráclito de Éfeso, ele tinha a deusa de Heráclito era Ártemis, irmã de Apolo. A deusa da caça. Ela carregava um arco para caçar e ela também carregava uma lira. A mesma corda que ela usava no arco de guerra, ela usa na lira para produzir música. Guerra, morte e vida estão muito próximas uma da outra. Ao tanger as cordas e ao apontar o arco, eu tensiono a corda. Naquele ponto de maior tensão, quando eu vou apontar o arco, naquele ponto de maior tensão, todas as divergências e dissonâncias convergem num único ponto de consonância. Daquele mesmo ponto, há a iminência para as dissonâncias e as divergências. É um ponto obscuro e muito erógeno também, nebuloso. A musicalidade dos Sísifos ressoa como o início do cantar da cigarra, que atravessa o S do sibilar das cobras para chegar no Z do canto. Os logossísifos interpelam o ressoar do estigma e do estilo, através do porquê e do como é. O canto literante dos Sísifos é o drama. Sua musicalidade pedregosa evoca as subjetivações como ações do vontadear e do subjetivar. Para os Sísifos, música adquire seu estatuto de arte através dos manuais técnicos sobre o assunto, onde habitam o certo, o errado, o melhor, o pior, o bom, o ruim e etc. Já para a clínica da ressonância musical, o assuntar acontece como um tar de assunto, onde a ontologia precede a ontologia. Entretanto, junto aos academicismos sísifos, pois Sísifo tem pressa em terminar, nós temos o conceito. Música é a arte dos sons, combinados de acordo com suas variações de altura, proporcionados segundo a sua duração e ordenados sob as leis da estética. São 3 os elementos fundamentais que se compõem a música: melodia, ritmo e harmonia. Essa é uma definição, é um conceito de música que eu tirei do livro Teoria Musical, Princípios Básicos da Música, da Maria Luísa Prioli. Livro básico, bem interessante para os músicos. A harmonia é lida sisificamente como, e aí a definição é do Arnold Schoenberg, do Manual sobre Harmonia. Harmonia, complexos sonoros, acordes, e suas possibilidades de encadeamento, tendo em conta seus valores arquitetônicos, melódicos e rítmicos, e suas relações de equilíbrio. Aqui em alemão, a palavra, a expressão para relações de equilíbrio é Gewichte-Verhältnisse, que pode ser também relações de peso. Essa é a definição do Schoenberg. No âmbito funcional, ou seja, através das funções harmônicas, a harmonia se dá sisificamente através de sensações de repouso e estabilidade, representadas pela função tônica, tensão e instabilidade, representadas ou representada pela função dominante, e semi-repouso, semi-tensão, representado pela função subdominante. Basicamente, a harmonia através de Sísifo ou dos logossísifos são tensão, repouso, repouso, tensão, num jogo harmônico entre tensão e repouso. Será possível untar a versão sisífica de harmonia com o originário heraclítico harmônico? Para cumprir tal de serviço, ressoa o fragmento 50 de Heráclito. Ol que emon alatou logon acusantas homologem sophon nestem rempanta einai. Ouvindo não a mim, mas ao Logos, é sábio concordar ser tudo um. Ouvindo não a mim, mas ao Logos, é sábio concordar ser tudo um.
O que é Renpantainai? O que é tudo um? Será o uno parmenídico? A unidade pitagórica? O número um dos matemáticos? Será que o um é? Será o Einzige-Zug de Freud? O campo doniano de Lacan? Anos atrás, fizemos a seguinte leitura num grupo de estudos. Ouvindo não a mim, ouvindo não a mim, mas ao Logos, é sabiar, concordar, confiar e desafinar, ser tudo com a musicalidade do cheiro de bolo. Mas isso, o id, são bobagens. Vamos trabalhar no fragmento clínico. Então, eu vou trazer agora um fragmento clínico para a gente pensar a ressonância musical, pensar a harmonia no âmbito sisífico, e também tentar articular esse atravessamento sísifo com o originário do Logos. Então, o que seria esse um? E aí eu vou precisar da ajuda de vocês. Um fragmento clínico. Um. Vocês podem cantar comigo? Um, do. Afinem. Um, dois, três. Cuidado com a afinação. Três, dois, um. Estão acordando agora? Vamos de novo. Dois, três. Não vão não sem mim? Vamos de novo. Cuidado com esse dois, três. E uma voz para fora. Três, quatro, três, dois, dois, três, quatro, cinco, quatro, três, dois, cinco, quatro, três, dois, sete, tensão, cadê o sete? Repouso, sete, dois, sete, cinco, quatro, três, dois, sete, seis, cinco. Cuidado, o grave não precisa ser tenebroso. Quando forem cantar, não precisa franzir a sobrancelha, não tem nada a ver com o rosto, tem a ver com uma ressonância. Cinco, quatro, três, dois, repouso, sete, tensão, jogo harmônico entre tensão e
repouso, continuem cantando, não é para parar de cantar, 7, 6, 5, 5, 5, 2, 3, 2, 1. Canta aí, Paulo. 3, 2, 3, 2, 1. 3, 1. 3, 5, um arpejo maior, 5, 3, 1, 3, 2, 3, 5, 3, 1, 3, 5, 3, 1, 5, 3, 5, 6, 7, 7, tensão, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, repouso 7, sensível, repouso 1. Como é que é o 7? 1, 7, 5, 4, 3, 2, 5, 6, 7, intenção, querendo resolver. O musical é mais próximo disso do que aquilo que os manuais de música trazem. Essa aqui é a associação entre o atravessamento sísifo, ou sisífico, como vocês quiserem, com o originário do Heráclito. Agora eu vou tentar transmitir para vocês um pouco do que seria esse heraclítico. Como é que era esse mesmo? 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Repouso, 7, tensão, 1. Repouso de novo. Guardaram esse 1. Silêncio, tensão. De novo. Silêncio. Tá, então agora, para a gente experimentar esse uno heraclítico, o tudo um, o rem-panteinai, eu vou deixar a minha mão parada e quando eu levantar a minha mão esquerda, vocês fazem cuidado com a afinação. Ok? Então, quando eu levantar a minha mão esquerda, vocês cantam ok? Para a gente experimentar esse rem-panteinai heraclítico, porque vocês pararam de cantar, não era para parar de cantar. O pessoal de casa também está cantando, que eu estou escutando. Bom dia, pessoal de casa. 5, 4, 3, 2, 1. Então guardem esse som e só façam ele quando eu levantar a mão esquerda para a gente experimentar a harmonia de Heráclito e o heraclítico, ok?
Obrigado por me escutarem. Bom dia, pessoal. Depois dessa harmonização, eu acho que está todo mundo acordado. Isso é muito bom. Experimentação, né, no corpo, na voz, no estar presente, né? É disso que se trata a clínica, né? Estar presente. E quero agradecer o convite aqui da Espírita, e dizer que é uma alegria poder trocar com vocês, né, e conversar um pouquinho, né, sobre a clínica e sobre alguém. Olha, trago para a teoria, sabe? Tempo suficiente. Então, vou deixar para as perguntas e a gente conversa. Tudo bem? A minha pergunta. Então, gostaria de começar a nossa reflexão de hoje, retomando o ponto de partida da psicanálise com Freud. Como sabemos, Freud construiu um modelo de aparelho psíquico centrado na dinâmica entre pulsões, recalcamento e formação de sintomas. Nesse modelo, o corpo aparece frequentemente como um campo onde o inconsciente se manifesta. Os sintomas histéricos, as paralisias, as dores inexplicáveis. A linguagem do corpo para Freud era um enigma a ser decifrado pela via da associação livre e da interpretação. Contudo, com o tempo e com o avançar da clínica, especialmente diante dos pacientes que não se encaixavam no modelo da neurose clássica, a escuta analítica começa a se transformar. Aparecem outras formas de sofrimento, traumas precoces, falhas ambientais, experiências que não foram sequer simbolizadas. E com isso surge a necessidade de escutar não apenas o que o paciente diz, mas como ele diz, como ele se apresenta, como ele encarna a sua história. Com o tempo, especialmente a partir das contribuições das teorias das relações objetais, da escola britânica, da psicanálise francesa e da psicanálise relacional nos Estados Unidos, ampliou-se a compreensão de que o sujeito se constitui em relação com o outro. A clínica passou a incorporar, de forma mais explícita, a dimensão intersubjetiva, ou seja, a ideia que analista e paciente constroem em ato e palavra o campo analítico. Essa mudança não significa o abandono da dimensão intrapsíquica, mas sim uma complexificação do olhar clínico. Há um sujeito que traz conteúdos internos, mas há também um campo relacional, marcado por afetos, identificações, transferências e movimentos que só emergem na presença do outro. A intersubjetividade surge mais fortemente na psicanálise contemporânea. Vou citar só alguns: Bion, Storlow, Atwood, Ogden, Winnicott, Bolas, entre outros. A ênfase passa a ser não apenas no que está dentro do sujeito, mas no campo relacional que se cria entre duas subjetividades vivas e o analista interpretando. Ambos participam com seus afetos, limites e percepções, co-construindo a experiência analítica. Exemplo: um paciente ansioso pode despertar uma sensação de sufocamento no analista. E o desafio, essa vivência compartilhada, então torna-se material clínico. O desafio contemporâneo da clínica psicanalítica está em sustentar esse entre o intrapsíquico e o intersubjetivo, como campo de trabalho e escuta. É nesse espaço que se inscrevem os efeitos da presença do analista, como partícipe da experiência transferencial, como presença implicada, que ao mesmo tempo sustenta a função analítica. Essa transição do intrapsíquico para o intersubjetivo é um dos grandes movimentos da psicanálise contemporânea.
eu vou falar um pouquinho do corpo na clínica psicanalítica, de objeto à presença subjetiva. A mudança de eixo da psicanálise, da primazia do intrapsíquico para a consideração da intersubjetividade, trouxe também uma transformação profunda no lugar do corpo na escuta clínica. O corpo, antes considerado principalmente como representante do recalcado, o sintoma corporal como metáfora do inconsciente, passa a ser entendido também como lugar de experiência, de memória, memória implícita e de afetação. E é nesse movimento que ganham relevo autores como Ferenczi, Winnicott e Christopher Bolas. Alguns chamam de Christopher Bolas, mas o correto me parece que é Bolas. O chat GPT me informou isso. Né? Um bom uso do chat GPT às vezes funciona. Ferenczi, já nas primeiras décadas do século XX, começa a romper com a técnica neutra e com a ideia de que o analista deveria funcionar como uma tela em branco. Ele percebe que o trauma, principalmente na infância, não se inscreve apenas como um evento, mas como uma experiência de solidão psíquica. O verdadeiro traumatismo está, muitas vezes, na ausência de um outro que reconheça, que valide, que sustente o sofrimento. E é onde esse outro falta, é o corpo que carrega a dor. O corpo que treme, que endurece, que se silencia. Ferenczi nos ensina que o analista precisa estar afetivamente presente, implicado, disposto a sentir com o paciente. Winnicott nos oferece uma das mais belas formulações sobre o corpo e o início da vida psíquica. Para ele, o corpo do bebê não está separado de sua experiência subjetiva. Corpo e self emergem juntos, entrelaçados na relação com o ambiente cuidador. O toque, o olhar, o ritmo, a harmonia, pegando carona aqui, o som da voz, tudo isso vai sendo incorporado e se transforma em base de uma continuidade de ser. Continuidade de ser também. Ele propõe que a análise, quando necessária, deve acolher regressões ao estado de dependência absoluta. Nesses momentos, é o corpo que fala antes da mente. E o analista precisa ser, antes de tudo, presença firme e viva. Winnicott, ao introduzir noções como holding, manejo e objeto transicional, abre espaço para pensar o corpo não apenas como um receptáculo passivo de pulsões, mas como um corpo vivido que depende da qualidade da presença do outro para se constituir como suporte do self. A clínica winnicottiana é marcada por uma atenção ao gesto espontâneo, ao uso do corpo no brincar e à comunicação não verbal como via de contato com aspectos primitivos do psiquismo. Christopher Bolas, por sua vez, propõe uma escuta que valoriza o estilo do self. Ele introduz alguns conceitos, aqui vou pegar dois por enquanto, que são o objeto transformacional e o conhecido não pensado. Bolas nos mostra que certas experiências vividas antes da linguagem retomam sob forma de modos de ser, gestos, escolhas estéticas, afetos. Ao falar sobre Bolas, não podemos deixar de mencionar seu conceito de objeto transformacional. Bolas nos lembra que nos primórdios da vida, não buscamos apenas objetos que satisfaçam necessidades, mas experiências que transformam nosso estado interno, sejam elas de calma, vitalização ou reorganização psíquica. Esses encontros inaugurais são vividos corporalmente antes de qualquer possibilidade de nomeação ou simbolização e moldam a forma como nos sentimos no mundo. Na clínica intersubjetiva contemporânea, o analista pode, em certos momentos, ocupar essa função
transformacional, não como alguém que faz algo deliberadamente, mas como presença responsiva, que, pelo vínculo, oferece ao paciente uma nova possibilidade de ser e de se perceber. Muitas vezes é o corpo do analista, o tom da voz, o ritmo da fala, o silêncio acolhedor, a respiração compartilhada que sustenta essa transformação. Essa experiência frequentemente toca o território do conhecido nunca pensado. Interessante, conhecido nunca pensado. Aquilo que o paciente conhece por ter vivido, mas que nunca foi pensado ou posto em palavras. O encontro analítico, nesse sentido, pode abrir espaço para que algo conhecido, mas não simbolizado, possa finalmente ser habitado com consciência, integrando corpo, afeto e pensamento. Nesse contexto, Bolas introduz a noção, do conhecido não pensado, que são experiências emocionais que habitamos desde muito cedo, que moldam o nosso modo de estar no mundo, mas que nunca foram nomeadas ou elaboradas conscientemente. Essas vivências profundamente corporificadas emergem na clínica não como lembranças narradas, mas como tonalidades afetivas, modos de estar, gestos e silêncios. Escutar o conhecido não pensado é, portanto, acolher uma memória sem palavras, uma história que se conta através do corpo e da relação, e que o corpo do paciente fala através de tudo isso. Um pouco sobre o corpo do analista como campo também evocativo. Para Bolas, o analista também é um corpo. Seu tom de voz, sua postura, seu estilo, tudo isso evoca no paciente experiências corporais arcaicas, que muitas vezes retomam como afetos sem nome. A clínica, então, é um campo estético, onde dois corpos ressoam e produzem um espaço psíquico de transformação. Ele propõe uma clínica onde o analista não interpreta prematuramente, mas escuta com o corpo, responde com presença e permite que algo seja transformado no campo entre dois selves encarnados. O analista, nesse caso, é chamado a acompanhar, a estar junto, a sustentar o campo onde o self possa, pouco a pouco, se articular. O objeto transformacional é uma figura, experiência ou relação que na vida psíquica primitiva atua não apenas como fonte de satisfação, mas como agente de transformação do self. Nos primeiros cuidados, o bebê não busca apenas o objeto que satisfaz necessidade, por exemplo, o seio, mas ele busca essa mudança interna que esse encontro produz. Bom, podemos dizer que em todos esses autores encontramos uma clínica da escuta encarnada, uma escuta onde o corpo não é apenas sede de sintomas, mas território de afetos, histórias e experiências que não puderam ser ditas. Finalizo com a lembrança de que a escuta analítica não é apenas um instrumento clínico, mas um gesto ético. É o ato de oferecer presença, onde houve ausência, de sustentar um espaço onde o corpo, tantas vezes silenciado, possa finalmente ser escutado, em sua linguagem própria, feita de pausas, de ritmos, de afetos que ainda não encontraram palavras. Hoje, mais do que nunca, a escuta psicanalítica precisa ser uma escuta que acolhe o vivido antes do pensado, que reconhece que a dor do outro se inscreve no corpo e que o gesto analítico mais potente pode ser simplesmente não recuar diante do que aparece. Seguimos assim cultivando uma psicanálise viva, encarnada, sensível ao sofrimento e à esperança. Nesse sentido, a clínica psicanalítica contemporânea deixa de ser apenas uma escuta da fala sobre o corpo ou das representações psíquicas dele para se tornar uma clínica da presença, onde o corpo do paciente e o corpo do analista se afetam mutuamente. A escuta passa a incluir o silêncio, os ritmos, gestos, sensações compartilhadas e o que se comunica antes ou além das palavras.
Com pacientes que trazem traumas precoces, a presença constante e não intrusiva do analista pode gerar uma nova experiência de confiança e continuidade, o que modifica a maneira como o paciente habita seu corpo e suas relações. Essa mudança exige do analista um reposicionamento, não mais como intérprete distante de formações simbólicas, mas como alguém que se deixa afetar e que escuta também com o corpo, sustentando um campo relacional onde o sofrimento pode ser nomeado e, sobretudo, sentido em companhia. Bom, eu tenho aqui 2 exemplos, ainda dá tempo de falar? Então, vou falar o primeiro exemplo aqui, que é de uma obra do Bolas, é do livro A Sombra do Objeto. Uma paciente busca análise por sentir-se vazia, apática e desconectada de si mesma. Ela tem dificuldade em se lembrar da infância. Evita falar sobre o corpo e raramente expressa emoções com clareza. Acontecimento clínico. Durante uma sessão, ela menciona casualmente que adora ouvir música sozinha, entre aspas, em silêncio, sem que ninguém fale comigo. Bolas não interpreta de imediato, mas acompanha afetivamente essa fala, notando a leve mudança em seu tom de voz e sua postura corporal mais relaxada. Ao longo das sessões, essas pequenas pistas sensoriais, a voz, o silêncio, os gestos, se tornam portas de entrada para as experiências arcaicas que não estavam representadas verbalmente. Então, o analista não pressiona com perguntas. Ao contrário, ele oferece uma presença receptiva que permite que o estilo da paciente emerja. Transformação. A paciente, com o tempo, passa a se expressar com mais espontaneidade e começa a descrever sensações físicas que antes ignorava, como calor no peito ou nó na garganta que me acompanha desde criança. O corpo começa a se tornar habitado, vivido, expressivo. Não apenas um corpo sintomático intrapsíquico, mas um corpo intersubjetivo, que se comunica no campo da análise. Bom, tem um outro aqui exemplo. Dá tempo? Então vamos lá. Em um dos relatos clínicos, Bolas descreve uma paciente que chegava ao consultório sempre com roupas cuidadosamente escolhidas, com tecidos, combinações marcantes, por vezes até excêntricas. Imagina a cena. A escolha das roupas, os objetos que ela trazia na bolsa, o modo como ela ocupava a poltrona, tudo nela parecia comunicar algo que ainda não podia ser dito em palavras. Ao longo das sessões, Bolas percebeu que aquele estilo estético não era mero acaso ou vaidade. Era uma forma de existência, uma inscrição corporal e sensorial de experiências primordiais que jamais haviam sido pensadas ou narradas. Então, o setting tornou-se um espaço de acolhimento dessa expressão sensível do self, permitindo que, pouco a pouco, as palavras se formassem ao redor da experiência vivida e sentida. Esse exemplo revela como potência, como Bolas, o analista é convidado a escutar o self em sua forma viva, afetiva e encarnada. Também é do livro A Sombra do Objeto, que eu indico, um livro belíssimo. Só para fechar aqui, ele tem um outro conceito que eu gosto muito, que chama idioma pessoal. Tem vários conceitos. Ele realmente ele passeia, né? Ele estuda, é um estudioso, né? A primeira formação foi em história, mas depois ele foi para psicanálise. E ele tem assim, como conteúdo, né? Ele pega muito Winnicott, Bion, mas ele cria, né? Ele é um criador, né? De vários conceitos muito interessantes para a gente pensar esse momento atual da gente. O idioma pessoal por exemplo, um paciente pode ter uma maneira muito particular de se relacionar com sons, imagens ou objetos, que para ele carregam significados afetivos únicos.
O analista, ao acolher e reconhecer essa singularidade, ajuda o paciente a legitimar sua forma de viver, em vez de forçá-lo a se encaixar em padrões externos. Assim, o idioma pessoal é uma espécie de assinatura subjetiva, o traço próprio que nos diferencia e, ao mesmo tempo, nos dá coerência interna. Obrigada. Beleza. Bom, vou deixar o comentário final. Agora nós vamos ouvir Dirce Cunha. Dirce Cunha é psicanalista e membro titular da SPID. Ela vai nos falar sobre a relação terapêutica negativa e orgânica. Dirce é psicóloga, mestre doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora supervisora clínica lá na Universidade de Guarujá, professora adjunta da Faculdade de UCP, psicanalista da Sobraco, Juiz de Fora, e membro psicanalista titular da SPIT. Bom dia para todos que chegaram aqui nessa manhãzinha de sábado tão cedo. Nós também com muito sono, mas chegamos. Bom, eu vou apresentar um caso clínico que eu já apresentei numa outra jornada e que é baseado principalmente no trabalho que André e Bruno fazem, que é a reação terapêutica negativa, que é, vamos dizer, embora Freud tenha falado nela, mas tenha tido assim um pouquinho de medo dela, ele é considerado um estudo bastante novo, principalmente na área dos filósofos, a gente encontra a reação terapêutica negativa. Bom, então, voltando ao caso Carlos, que já foi apresentado uma vez aqui, e a reação terapêutica negativa. Eu queria dizer que reação terapêutica negativa, Freud escrevia com letras maiúsculas e entre aspas, e falava na reação terapêutica negativa como alguma coisa que não fosse dele. É quase como que ele disse, isso eu descobri, mas vocês continuem estudando, porque eu não me envolvo muito com a reação terapêutica negativa. Bom, o que acontece com a reação terapêutica negativa? Psicanalistas falam muito pouco no assunto. Aqui nós temos o André e o Bruno. O André, com grande, ele apresentou o trabalho dele também sobre reação terapêutica negativa. Poucos pesquisam, sejam psicólogos, sejam psicanalistas, e, consequentemente, as publicações sobre a reação terapêutica negativa são raras. Para Freud, a relação transferencial é ativa e favorece o retorno às conexões emocionais que o paciente tem. Diz isso em construções em análise. Quer dizer, Freud vai falando na reação terapêutica negativa, mas ele não aprofunda, não explora. É quase como que ele diga, quando ele bota entre aspas e com letra maiúscula, é quase que ele diz, estudem vocês, eu descobri, mas estudem vocês. A recuperação das lembranças perdidas, muitas vezes por negação indireta, quando o paciente diz, não é nada disso, parece pesquisar a reação terapêutica negativa, especialmente em Carlos, que tem 34 anos, é escritor, já publicou um livro e está terminando outro. Casado com psicóloga, de quem depende parcialmente do ponto de vista financeiro. Está comigo desde 6/8/2018, portanto, há 7 anos, e vinha melhorando nos últimos meses. Mas ele melhorava nas seguintes coisas: tinha melhor compreensão das situações, sentimentos de bem-estar no contato com a mãe, após o falecimento da avó, que foi o objeto primordial do início da análise.
O primeiro ano de análise era uma agressividade, ela ainda estava viva, uma grande agressividade a essa avó. Ele melhorou depois do falecimento dela. Carlos retornou ou teve agravamento dos sintomas antigos, ou até a produção de novos sintomas, como toda a sua inquietação com barulhos em geral, principalmente em casa. Ele morava aqui no Rio e ele se muda para uma cidade do interior para evitar ouvir a música, os sons, principalmente os sons graves, tá? A RDN em Carlos passou a resistência maciça ao processo de mudança, tornando-se um caso difícil, levando-me a encaminhá-lo a um psiquiatra. Escolheu 2, comprou a medicação apenas de um, comprou, aliás, a medicação dos 2 e só utilizou um comprimido de um deles. Não encontramos em Freud a expressão reação terapêutica positiva. Vejo nisso a indicação de que uma reação de trabalho do aparelho de pensar não poderia, nos olhos dele, Freud, ser positiva. Vejo também aí a recordação daquilo que todos ficariam fatalmente de acordo, ou seja, que os benefícios terapêuticos, por mais necessários e desejados que sejam, não são separáveis do processo de mudança intrapsíquica efetuado durante o processo de análise. Precisamos que a reação terapêutica negativa, que é um efeito de resistência maciça a esse processo de mudança, assume a aparência de uma defesa global, quase orgânica, e surge, então, como intratável. Haroldo Cias lhe deu, à sua maneira, uma formulação mais radical, ao reconhecer, dentre as forças mais poderosas que nos impelem uma tendência essencialmente psicoterapêutica, que nos leva a essa reação terapêutica negativa. Na doença do paciente, ele vê a expressão de uma tentativa inconsciente de cuidar do analista. Do que concerne ao problema que me preocupa aqui, eu proporia antes que o que constitui a mola da reação terapêutica negativa, como fala Pontalí, é uma paixão desvairada de mudar, de curar a mãe e a avó enlouquecidas no interior dele mesmo. Pensando em Carlos, falo, esse nome é fictício, tá? Pensando em Carlos, falo em possessão, possessão por um corpo interno estranho que o invade, que exerce sua dominação e que o leva enfurecido a possuir esse corpo estranho e a colocá-lo do lado de fora. Frente a essa onipotência, a esse excesso mãe-avó dentro de si, só há uma resposta: a reação, que é a reação terapêutica negativa. A reação terapêutica negativa é um lugar de resistência. É um processo que o analista e seu paciente resistem, de forma semelhança à existência do recalque. Existe em todo o processo de análise, mas não quer dizer que em todos os processos sejam com a característica da violência. Carlos passou a ser um caso impossível, caso difícil, o que me levou a indicar um atendimento psiquiátrico, como eu já falei. O paciente agarrou-se à doença. Chegou o tempo do desamor, da reação cada vez mais reação negativa, parecendo sempre que estava brigando com a análise. Novos sintomas aparecem, produção de um sofrimento
definitivo, volta a usar com muita assiduidade a maconha, afasta-se de todos, da mulher um pouco, dos amigos que afirmam serem apenas 3 e não tem contato nenhum com os irmãos de São Paulo. É como se ele afirmasse e dissesse: me fizeram assim, não me permitiram um só pensamento para dizer ou pensar de outra maneira. Reduziram-me a isso que eu sou. Com a reação terapêutica negativa, tanto na teoria como na prática, as resistências, como no tratamento, compõem uma verdadeira massa. Em análise, são reações comuns, reclamam da minha ausência, como, por exemplo, ele ligou um dia e não me encontrou. Isso aconteceu várias vezes. O silêncio dele também me incomoda, porque ele falava o tempo todo antes de entrar em crise. O analisando pode estar querendo exercer sobre o analista uma força ativa contra o analista como pessoa. O vínculo transferencial é dos mais estreitos, tenso a ponto de romper com alternâncias súbitas e violências de sentimentos de admiração, desprezo, rejeição e gratidão. Tudo preto e tudo branco. A atenção não flutua. A atenção não flutua. Não há trocas possíveis no par analista analisando. Pouco olha para mim durante a sessão. É assim, como se ele passasse a rapidamente olhar para a minha pessoa. É ação e reação. O par funciona em pleno vapor. A RTL é uma reação maciça ao processo de mudança. Assume a aparência de uma defesa global, quase orgânica, e surge como intratável. Nesse proceder, podemos perguntar qual a convicção oculta dessas pessoas, quais os afetos mobilizados. Tudo me perguntei diante de Carlos. Joan Rivière mostrou num excelente artigo, seus pacientes eram tomados por um desejo ou necessidade egóica compulsiva de reparar, remediar. Recusavam-se a se curar, como que um sacrifício, enquanto não tivessem curado seus objetos internos primários. Carlos entrou numa decomposição em relação a barulhos. As músicas, principalmente em som grave, principalmente, que acabei, como eu já falei, indicando um psiquiatra. Dei 2 nomes para escolher, foi aos 2, comprou os medicamentos dos 2, mas tomou apenas um comprimido de um. Rivotril, apenas um comprimido uma vez. Harold Sears reconhece uma tendência essencialmente terapêutica, mesmo na reação terapêutica negativa. Então, ele reconhece na doença do paciente, ele vê a expressão inconsciente de cuidar do analista, o que constitui a mola da reação terapêutica negativa é uma paixão desvairada de mudar, de a mãe e a avó, enlouquecer interior mesmo. A importância é sempre a questão de que há uma onipotência no outro, que a conserva para si e que deve, inclusive, preservá-la para sempre. Freud, a essa onipotência, a essa excitação permanente, a esse excesso mãe-avó dentro de si, só há uma resposta. Novamente, a reação, que é uma reação terapêutica negativa. A recusa de outro sentido que determinaria a própria reação, um efeito terapêutico, ideia
de uma reação salutar no organismo conforme ele volta a senhorar-se, a tomar conta de si, a se afirmar em sua individualidade. Como o não tem que preceder o sim, assim qualquer interpretação corre o risco de ser percebida como uma ruptura de uma vinculação à mãe e avó e com o analista-objeto. Observa-se qualquer progresso como antecipação de uma separação irremediável. De quem? Do analista. De uma vez por todas, de análise, chegar, por exemplo, a uma análise terminável e, para alguns, o fim de tudo. Curar-se da sexualidade, curar-se do excesso mãe-avó, não querer se curar, é tudo a mesma coisa. A linguagem, fato particular, sofre recusa, pelo que ela deixa pressentir de criação e deslocamento de sentido. O que as palavras dão continuidade mantém contato a portas fechadas com a mãe e a avó. A linguagem mexe e pode diretamente pôr em movimento esse paciente. Ela rompe a continuidade. Podemos conduzir nossos pacientes rumo a outro sentido, recalcado ou desconhecido de uma vivência, mas não podemos desqualificar seu ser. Não nos esquecemos tampouco da defesa pelas fantasias, como fala Lagache e fala Winnicott, que impedem a atividade representativa de ganhar corpo, isto é, ganhar uma realidade. O que pretendemos é que a realidade torná-la atuante no presente da situação. Mas Carlos diz: o mundo está contra mim. Logo, só penso estar contra o mundo. Uma solução, não de compromisso, talvez seja que na introjeção primária ruim encontre-se uma ação com desejo de se apropriar e de controlar o estrangeiro. O sujeito torna-se aquilo que por natureza lhe escapa, como desconhecido, e depois se deixa devorar por ele. Desloquemos um passo a mais e afirmemos que é na fantasia não elaborada e definitivamente mantida da cena primária que se condensa o ruim originário, segundo Pontalí. O sujeito expulsa para dentro de si aquilo de que ele é excluído aqui fora. A pulsão de dominação nunca é tão preponderante quanto nas situações em que se dá essa inversão. Ela só é aparentemente tão assexual porque identifica-se o sexual com o não. Assim vem a pergunta: aqui não querem renunciar os chamados negativos. Será realmente ao sofrimento que mobilizaria toda a sua energia e, no final das contas, situaria a RTN no campo do masoquismo? Será isso? Digamos apenas como Pontalí: esses não querem perder. Entendo perder em dois sentidos. Não querem perder o objeto e não serem perdedores. Ficamos impressionados com a sua necessidade periódica de fazer com que o outro se modifique, ou melhor, de fazê-lo dobrar-se. Quem? A mãe, a mulher e a mim também. Na minha avaliação, esse outro é sempre a mãe, a avó, em seu não, em seu o que ele imagina que a mãe e a avó disseram: você nunca foi, nunca será a causa de meu desejo. A RTN seria, pois, dizer não, apossando-se dele a esse não praticado da mãe, seria recusar traição e conservar
a esperança de fazê-la dobrar-se. Não coloco em todas as análises de funcionamento na categoria da reação terapêutica negativa. Todo mundo ama a sua neurose e, muitas vezes, só é amado por ela. Neurose que se compõe da recusa, da insatisfação e que não admite a desilusão no amor. É o domínio do não, quando nossas interpretações ficam reduzidas a saco de pancadas. Vivemos a cada instante a experiência dos limites da análise e do seu poder. Quando nossas interpretações parecem inúteis, essa função de análise fica reduzida. É para nós e não para ele que muitas vezes estamos interpretando. Assinala Freud, é a nossa função de analista ficar reduzido a de um objeto utilizado geralmente como saco de pancadas, como diz Montalice. Vivemos a experiência dos limites da análise e de seus poderes e, portanto, do nosso. Sem concluir, se quisermos atravessar com nosso paciente a terra árida, o deserto ressequido e estéril, temos que aceitar a reação negativa, ou seja, aceitar a nossa própria carência. Quando conseguirmos de forma e limites a esse espaço, quando conseguirmos dar forma e limites a esse espaço interno do Carlos, quando conseguirmos ajudá-lo a construí-lo sem fazer nenhuma intromissão. Quando percebermos, sim, longe de ser um deserto, trata-se de um território ocupado. A RTN, a reação terapêutica negativa, surge então como resistência, mas desta vez no sentido vital e quase heróico do termo, diante daquele que afirma querer apenas seu bem. Então é quando rompe com a análise para preservá-lo. Quem? O analista. E não de modo algum a mesma coisa simplesmente para fugir ou se separar dele, analista. Era isso que eu queria transmitir a vocês desse paciente que eu gosto muito. Bom, eu vou ser obrigada a fechar, né? Fecha. Porque são 10. Fecha. Eu queria concluir só dizendo um trechinho sobre a psicanálise, que a psicanálise é a ciência da liberdade humana. Quem fala em liberdade humana fala em comunicação e encontro. A psicanálise é, portanto, a ciência da comunicação e do encontro. O trabalho psicanalítico visa a construção de um encontro entre duas liberdades. Não há liberdade sem abertura ao outro. Se minhas ansiedades básicas exigem de mim que faça do outro um instrumento do meu esquema de segurança, já não posso aceitar o outro como um fim em si mesmo. Vou inventá-lo à imagem do meu poder. A psicanálise é um chamamento à liberdade e à singularidade do paciente e do analista, para que ambos assumam a alegria de comunicação autêntica. Isso é um texto do Hélio Pellegrini. Hélio. Peço desculpas, aqui eu não pude atender as perguntas, mas estou puxando uma orelha aqui, eu tenho que terminar. Muito obrigada a todos.